É um assunto relevante. Cada vez mais as pesquisas educacionais têm mostrado a existência de uma relação fecunda entre o trabalho que é realizado pelas equipes de gestão e o bom funcionamento das escolas e a aprendizagem dos estudantes. Ao mesmo tempo, essas mesmas pesquisas têm demonstrado que o trabalho do diretor de escola, do coordenador pedagógico e de outros membros da coordenação de uma escola pública é qualquer coisa menos trivial, né? O que exige que esses profissionais tenham apoio, suporte, recursos para fazer um bom trabalho. E aí é um pouco sobre os desafios, né, que estão colocados para a gente avançar na gestão escolar, que a gente vai trabalhar aqui hoje, vai tratar aqui hoje. E eu vou estar muito bem acompanhada nessa sessão com um grupo de pesquisadores que tem se debruçado e tem feito uma produção de conhecimento sistemática e muito séria sobre gestão escolar, né? Então, acho que a gente tem tudo para ter um debate muito bacana, muito legal, e que todo mundo saia daqui com muitas ideias e com com algumas respostas em relação a caminhos e possibilidades da avaliação da gestão escolar. Então, sem mais o que dizer, eu queria chamar aqui para essa sessão a Ana Cristina Prado de Oliveira, né, que é pesquisadora, professora do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio. Queria chamar também aqui para compor esse espaço a Lara Simieli, que é professora do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, daqui de São Paulo. E também convidar o Ricardo Madeira, que é professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo e, mais recentemente, é meu colega de trabalho, responsável pela gerência de design de gestão educacional do Instituto Unibanco. Bom dia a todos, agradeço de antemão o convite, o aceite do convite para compor esse espaço, dizer um pouco como vai funcionar essa sessão, né? Então, a gente combinou que cada um das pessoas que vão falar aqui hoje vão ter mais ou menos 15 minutos de apresentação. A gente vai começar pela Lara. Por quê? Porque acho que tem o tema dessa mesa, que é avaliação da gestão escolar, né, do trabalho das equipes de gestão escolar, mas a gente está partindo do pressuposto de que a avaliação é uma dimensão, né, de uma política que quer induzir a boa gestão escolar, que quer fortalecer a gestão como um canal de melhoria das condições de funcionamento da escola e da aprendizagem dos estudantes, e também melhorar o trabalho que o gestor escolar faz, da liderança escolar faz ali na escola. Então, a gente quis trazer a Lara para que ela pudesse dizer para a gente assim, bom, que política é essa, né? Quais são os componentes dessa política, qual o lugar da formação, por exemplo, nessa política. E aí, na sequência, a gente trouxe a Ana e o Ricardo Madeira, que são pessoas que vão focalizar as suas apresentações mais um pouco na perspectiva da avaliação propriamente dita. Tá bom? Lara, passo para você. Boa apresentação e, mais uma vez, obrigada por topar estar aqui. Eu vou compartilhar o PPT e aqui tem um... tá bom. Olá, bom dia a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa. Agradeço o convite, Raquel, Instituto Unibanco, por ter me chamado para estar aqui. E é um prazer estar com Madeira, a Ana,
queridos há muito tempo. Eu vou começar essa fala inicial, como a Raquel colocou, eu vou falar um pouco dos passos que a gente deveria pensar, ou que a gente deveria refletir sobre, antes da gente falar de avaliação propriamente dita. Então, eu vou trazer a importância da gente olhar para a avaliação dentro do contexto de um marco para a gestão escolar. Então, eu vou dar esse contexto mais geral de um marco para a liderança. Internacionalmente, a gente fala de marco para a liderança. Aqui no Brasil, provavelmente, a gente traduziria como marco para a gestão escolar. E aí, para tentar ser didática nessa fala, eu trouxe o exemplo da África do Sul, que eu acho que é um marco muito didático, e aí ele pode me ajudar a ilustrar um pouco meus pontos aqui. Então, esse é o marco para a liderança da África do Sul, ele tem 7 etapas. Imagino que a maioria de vocês esteja já bem familiarizado com o contexto de marco, mas para quem não está, o marco ele vai determinar quais são as dimensões que são importantes para a gente olhar quando a gente está falando de gestão escolar. Então, acho que eu não vou resistir, vou levantar, o professor sempre levanta. Quando a gente olha aqui para esse marco, a gente vê 7 etapas, e a primeira etapa, deixa eu pegar aqui o passador. A primeira etapa, voltou, é justamente estabelecer a matriz de competências. Então, é você estabelecer num sistema quais são as competências que precisam, que os gestores precisam, que a gestão escolar precisa para fazer um bom trabalho numa determinada rede, ou, no caso aqui, no país. Estabelecida essa matriz de competências, a gente tem que passar para as outras etapas. No caso da África do Sul, a etapa seguinte é a de formação inicial, depois a seleção desses diretores, depois o estabelecimento de um plano de trabalho e das condições de trabalho que precisam existir, para que o gestor possa fazer o seu trabalho, e depois pensar na indução, formação continuada, para chegar no último ponto, sendo a avaliação. Então, o que é interessante quando a gente pensa num marco? Eu trouxe o da África do Sul, porque eu gosto muito desse desenhinho aqui, mas é muito utilizado o de Ontário, o de Ontário é muito usado, e o do Chile também é bastante usado, como marcos para a liderança. E o que eu acho interessante é a gente pensar a avaliação dentro de um contexto muito maior, que a gente deve refletir como país, se a gente está dando a formação para esses gestores, se a gente está selecionando esses gestores de acordo com competências que foram determinadas previamente, ou refletidas de uma maneira conjunta de quais são as competências que a gente quer que essas pessoas tenham, atuando em gestão escolar, para depois pensar na formação dentro de um olhar de um contínuo, a formação inicial, a indução, nesse momento da transição da sala de aula para um cargo de gestão, e da formação continuada quando eles já estão no cargo. E aí a gente pensa, então, na formação, na seleção, nas condições de trabalho e nos apoios que são dados para esses gestores, para eles poderem desenvolver esse trabalho. Então, eu queria trazer esse olhar geral e mostrar que, no Brasil, a gente está na primeira etapa. Se a gente pegar essa base aqui da África do Sul, o que a gente tem? A gente tem uma base nacional comum de competências para o diretor. Essa base foi já aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, quem quiser acessar, imagino que vocês já conheçam também, mas quem quiser acessar está disponível no Conselho, no site do Conselho. E essa matriz, ela é o primeiro passo se a gente quiser determinar esse marco para a gestão escolar aqui no Brasil. A gente já tem esse primeiro passo. Ele precisa agora ser homologado no MEC, mas a gente já tem esse desenho feito e aprovado. Até a Ana participou dos trabalhos, junto com o Ângelo e a Cíntia, enfim, para o estabelecimento dessa matriz de competências. E aí, qual seria o passo seguinte que a gente deveria pensar? Se a gente já tem uma matriz que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, como país, a nossa próxima etapa é pensar na formação desses diretores, para a gente poder pensar lá na frente como que a gente vai avaliar. E aí, eu trago um pouquinho do contexto nacional em relação à formação dos diretores. Então, aqui só
colocando novamente, né, que a gente já tem a matriz nacional aprovada, e aí passando para o segundo passo, que é a formação. Como que a gente está no Brasil? Qual é o contexto? Hoje, eu cito aqui 2 estudos que foram feitos, um deles até também foi coordenado pela Ana, que mostra, esses estudos eles olharam as matrizes dos cursos de pedagogia e licenciatura. E o que esses estudos mostram? Que tem uma baixa presença de disciplinas sobre gestão escolar nos cursos de pedagogia e licenciatura no Brasil. Então, em relação à formação inicial, eu cito esses 2 estudos para mostrar a nossa situação. Então, os cursos, em geral, têm uma baixa presença de disciplinas sobre gestão escolar. E, ao longo da carreira, como que esses gestores têm tido a oportunidade de se formar ou não? O Góes está aqui, ele fez um livro também sobre isso, bastante importante, que ele olha para todas as secretarias, bem detalhado, eu uso o livro do Góes como referência no relatório, e eu já vou falar para vocês sobre isso. Aqui eu trouxe outros 2 dados relacionados ao censo. Então, hoje no Brasil a gente tem 86% dos diretores que declaram que têm ensino superior, o que é um bom número, mas se a gente for pensar, 14% ainda não tem, que são provavelmente os diretores que estão em escolas mais vulneráveis, onde isso seria mais importante ainda, você ter um ensino superior. E acho que o mais relevante dentro desse nosso contexto aqui, que a gente tem uma baixa presença de disciplinas de gestão nos cursos de formação inicial, a gente tem um cenário que só 1 em cada 10 diretores tem um curso de formação continuada em gestão escolar com mais de 80 horas de duração. Então, o Nigel até usa esse mesmo exemplo no livro dele, que ele fala sobre gestão escolar, e eu também faço essa referência no relatório, mas esse dado é do censo escolar. Esse é o nosso contexto em relação à formação inicial. Dentro desse contexto, eu vou trazer para vocês aqui um relatório que eu fiz quando eu era pesquisadora do D3E, e foi um relatório para o Instituto Unibanco, que a gente fez em parceria. Não, está voltando, peraí. O relatório, vocês podem acessar por esse QR Code aqui, eu espero que funcione, primeira vez que eu estou tentando colocar um QR Code, mas acho que vai funcionar. Ele se chama Desenvolvimento Profissional de Diretores Escolares, e eu faço a comparação entre o Brasil, com a África do Sul e com o Canadá, especificamente com a província de Ontário. É um relatório que foi feito por mim, pela Ariane e pelo David Plank. E o que a gente consegue trazer de conclusões quando a gente olha para esses 2 sistemas? Acho que primeiro, antes de falar dos 2 sistemas, eu vou falar só um pouco de por que a gente escolhe esses 2 países. A gente olhou para os melhores sistemas de formação de gestores no mundo. E a gente chega em 9 sistemas que são frequentemente citados pela literatura internacional, que são os melhores sistemas de formação ou sistemas de referência mais estudados. E aí a gente divide esses 9 países em 2 grupos. Os países que a gente chama de sistema ouro, que são aqueles países de sistema completíssimo, e países que estão no meio do caminho. Eles têm coisas que são mais interessantes do que o Brasil, políticas mais consolidadas, mas eles estão no meio do caminho. Eles ainda não têm um sistema ouro, totalmente desenvolvido. Então, a gente pega a África do Sul como representante desse sistema que ainda está em desenvolvimento, e o Canadá, a província de Ontário, como um representante desse segundo modelo absolutamente desenvolvido. Ele volta, peraí. Não é intuitivo. Assim. E aí eu trago aqui alguns pontos centrais que eu faço a discussão nesse relatório, que é o seguinte. Acho que um primeiro ponto, que é muito importante, que esses 2 casos trazem para a gente como reflexão, é o fato de que a formação dos diretores, nesses 2 casos, ela não é pensada, assim como acontece no Brasil, de uma maneira pontual. Vamos pensar na formação inicial? Vamos pensar na formação continuada? Não. Ele é pensado como uma política de desenvolvimento. É um contínuo de desenvolvimento que vai olhar de uma maneira integrada para a formação inicial, para a indução e para a formação continuada. A indução é esse momento que você passa da sala de aula para o cargo de gestão. E, nesses países, tem esse contínuo. Essa formação, esse desenvolvimento é pensado ao longo da carreira inteira do gestor, vendo o que é necessário para cada etapa da carreira do gestor. Então, esse é um ponto importante de reflexão para o nosso caso aqui. Um outro ponto importante é a questão da experiência. Quer dizer, nos 2 casos, a experiência docente ela é central, ela é obrigatória,
mas ela não é suficiente. E aí você tem que ter uma formação em nível de pós-graduação para poder ser diretor, tanto na África do Sul quanto em Ontário. Um terceiro ponto é a forte conexão da teoria com a prática. Então, nos dois casos, tem uma forte presença de mentorias, de estágios supervisionados e de muitos trabalhos que são feitos com aplicação prática do conteúdo que está sendo feito. Então, e tem uma carga horária grande de estágios, mentorias, projetos aplicados. E um quarto ponto, e esse também foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu esses dois países, é que a equidade é um princípio norteador, tanto como uma disciplina específica nas matrizes de formação, quanto como um princípio norteador ao longo do curso, né, para todas as disciplinas. Tem um comitê, por exemplo, no Canadá, tem um comitê diverso que avalia o programa de formação para ver se ele está, enfim, a cada 5 anos ele é revisto, né, para ver se ele está o mais atualizado possível, enfim. Então, acho que esses são os pontos centrais. No relatório, vocês conseguem observar os detalhamentos. Eu não vou passar por isso, pelos detalhamentos aqui, mas eles estão no relatório para quem quiser olhar, né, o detalhamento tanto de Ontário quanto da África do Sul. E aí eu volto para o caso brasileiro, para já ir para a conclusão, mostrando um pouco em que momento que a gente está, né? Então eu coloco aqui uma foto do que a gente tem, né, para representar a nossa matriz de competências. A gente tem um desenho, né, das competências, que é esse desenho que já está aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. E para a gente poder pensar na avaliação, que eu tentei colocar aqui como esse checklist, né, de coisas para avaliar o gestor ou a gestão escolar, a gente tem esse passo importante que a gente ainda não fez como país, né, que é pensar primeiro nesse marco. Então, quais são os pontos que são centrais quando a gente pensa em gestão escolar no país? A gente tem que pensar sobre seleção. Né? Hoje, no Brasil, os gestores ficam de 2 a 3 anos no cargo, em média, no Brasil como um todo. 75% dos gestores no Brasil são indicados politicamente. Então, a gente tem um contexto que várias coisas precisam ser olhadas quando a gente fala de avaliação. A gente tem que pensar na formação, a gente tem que pensar nas competências na formação, na seleção, na permanência no cargo, no apoio que o Estado está dando para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma, né, as condições de trabalho, remuneração, enfim. Isso tudo estaria dentro desse marco para a gestão escolar, que as redes também podem pensar internamente, né, e algumas redes têm isso. Qual é esse marco, para onde a gente está indo? Né, para poder depois pensar especificamente na formação, na seleção, para depois, ao final de tudo isso, pensar na avaliação. Então, acho que era esse contexto que eu queria dar, e aí eu passo para a Ana e para o Madeira, que vão falar de avaliação. Eu vou deixar aqui meu contato também, no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. E aí, obrigada, mais uma vez, pela possibilidade aqui de falar. Bom dia, gente, tudo bom? É um prazer também estar aqui com vocês na BAV, e agradeço também a Raquel, ao Instituto, pelo convite, estar aqui com Madeira, a Lara, um prazer conversar sobre esse tema. Também vou ficar em pé, não consigo, vícios de professor, né? Bom, a nossa ideia, né, foi trazer então aqui alguns elementos para a gente pensar, né, como a Raquel acho que bem adiantou, né, de uma forma coletiva, e começar também, né, uma conversa sobre esse tema, né, da avaliação possíveis ideias para a gente pensar a avaliação da gestão escolar. É um tema, né, que eu pesquiso já há algum tempo, e junto com o grupo, né, lá do Instituto, do CPTE, a gente tem desenvolvido uma pesquisa. A gente vem trazer também aqui alguns dados que podem nos ajudar, trazer algumas pistas a pensar nesse tema, fazendo uma ponte que a gente sempre acha muito necessária, né, entre a pesquisa acadêmica e a agenda das políticas públicas do nosso país. Bom, deixa eu ver se eu vou entrar em acordo aqui com
Acho que não. É para baixo, Lara? Não, peraí. Foi. Lara, acho que já, né, adiantou aqui bem a minha vida. Obrigada, Lara. Né, assim, a gente já tem discutido, né, já há algum tempo a questão da relevância desse tema, né? Assim, por que a gente tem falado e tem insistido, né, e tem conversado e pesquisado sobre a importância do trabalho do diretor escolar como uma tarefa que não é espontânea, né, e totalmente intuitiva, que ele vai, né, aprender no cargo, né? A Lara tem discutido bastante a questão da formação inicial, continuada ou contínuo da formação do gestor escolar, e é um tema, né, extremamente relevante, desde que, né, as pesquisas já têm mostrado, e a gente, né, intuitivamente, pelo bom senso, sabe, né, da importância da função da gestão escolar para o trabalho que é desenvolvido, para a rotina, né, de trabalho das escolas, pensando a escola como um bem público que tem como função social primeira garantir a educação de qualidade para todos os alunos e todas as alunas. Pensando nisso, né, a gente tem, né, pesquisas que têm demonstrado o impacto direto, né, estatisticamente comprovado, das características de gestão escolar ou de liderança escolar para os resultados dos alunos. Algumas outras pesquisas têm demonstrado também, né, e aqui está, né, no segundo ponto da apresentação, o impacto indireto dos trabalhos de liderança e gestão escolar para o trabalho que é desenvolvido na escola. E aqui o trabalho que é desenvolvido na escola a gente pode medir, né, de diferentes formas, através dos resultados de proficiência dos alunos, né, a média de proficiência dos alunos, a evasão escolar, a reprovação, enfim, tem, né, o que a gente chama de variáveis de saída da escola, a gente pode pensar em diversas delas. E nesses estudos, inclusive, tem alguns estudos bem interessantes, internacionais, que mostram, que medem a percepção sobre a aprendizagem dos alunos. Ao invés de pegar níveis de proficiência, pegam a percepção que os professores têm sobre a capacidade dos seus alunos aprenderem, né? Ou de quanto que eles acham que os alunos aprenderam, que é um indicador também bem interessante. Todos eles, né, têm mostrado a relevância do trabalho da direção escolar em diferentes aspectos, para que a gente consiga explicar a variação entre os resultados das escolas. Quer dizer, as escolas apresentam resultados diferentes por uma série de fatores, fatores contingenciais, socioeconômicos, sociodemográficos, como a gente bem sabe na sociologia da educação, mas por alguns fatores também que são desenvolvidos dentro da escola, né, esses fatores escolares. Nesse sentido, né, entendendo então a escola como esse espaço que é de um trabalho colaborativo, o trabalho da gestão escolar tem um impacto importante para questões que estão relacionadas à construção de um clima acadêmico mais propício para a aprendizagem, enfim, a construção de um ambiente colaborativo entre os professores e uma série de outras variáveis que têm sido medidas, né, e têm encontrado um resultado importante nesse sentido. Não. Além disso, né, tanto a OCDE como a Unesco, né, têm apresentado alguns relatórios, né, alguns mais recentes, inclusive, né, sobre, enfim, fazendo uso de levantamentos internacionais e mostrando o impacto da gestão escolar e dos trabalhos, né, de liderança do diretor em diferentes áreas. Em todos esses relatórios, né, tanto do OCDE como o relatório mais recente, né, da Unesco, publicado agora em 2018, eles apontam, né, a necessidade de uma política sistêmica para pensar a carreira do gestor escolar ou da equipe de gestão escolar. Eu acho que isso tem, né, relação com o que a Lara estava dizendo sobre a importância de não pensar, vamos resolver a questão da formação do diretor, né, vamos pensar na formação inicial, na formação continuada, né, os alunos das licenciaturas, né, os nossos alunos, o que eles aprendem sobre gestão escolar durante o seu curso de formação inicial, é lá, de fato, que eles precisam aprender algo sobre a gestão escolar, enfim, por quê e com qual finalidade. As perguntas têm que ser anteriores a isso, né? Assim, a questão do marco, né, de uma referência, passa por aí, né? O que a gente espera do trabalho da gestão escolar nas escolas públicas brasileiras. Se a gente não tem isso definido, a gente tem que dar esse passo atrás, né? Antes de pensar na questão da formação, a gente precisa entender primeiro, né, o que a gente está entendendo sobre o que se espera dessa função, né? E aí, sim, né, discutir a questão da avaliação dos diretores. A gente vai ficar brincando aqui com
com esse laçador. Quer dizer, a gente está querendo, então, propor uma discussão, uma conversa sobre a avaliação do trabalho do diretor ou da equipe de gestão escolar, pensando com essa visão mais sistêmica, mais contínua, né, que a gente entende que a gente deve ter ao propor, né, uma agenda para a carreira do diretor escolar. Né, a Lara adiantou, né, a gente hoje já tem, então, construída uma matriz que, né, tomou o nome de Base Comum de Competências do Diretor Escolar, que está, né, em tramitação entre MEC e CNE. E aí aqui eu queria até fazer, né, um parênteses, que nesse trabalho, um dos caminhos, né, que a gente, eu, Ângelo e Cíntia, fazendo, né, um trabalho de subsídio para pensar esse documento, que a gente fez foi levantar, né, esse texto até saiu agora recentemente na revista Praxis, levantar em todas as capitais, em todos os estados, em todas as secretarias, né, de educação, quais eram as atribuições previstas para o diretor escolar, se é que existia, se existia algum documento normatizando as atribuições esperadas para esse cargo. E a gente tem, né, toda uma discussão sobre o que é atribuição, o que é competência, que eu acho que não cabe aqui agora, mas a gente encontra, né, alguns indicativos de como que as secretarias têm pensado isso de forma, né, descentralizada e localizada para os seus, para pensar, inclusive, a escolha, né, dos seus diretores para as suas escolas. A gente ainda tem também iniciativas locais de algum tipo de avaliação, né? Então, tem secretarias que fazem, por exemplo, processo de, como a Lara está dizendo, de uma formação com indução ao cargo, com processo de certificação para que o diretor assuma o cargo naquela escola, daquela rede. Quer dizer, a gente poderia chamar isso de uma avaliação a priori, né? Uma avaliação do que se o diretor está em condições de assumir aquela função. Tem outras secretarias que têm feito um serviço de monitoramento por outros servidores dentro da própria secretaria do trabalho das equipes de gestão escolar. Então, como se fosse um trabalho de acompanhamento, né, das escolas através desse outro profissional. Mas a gente tem também alguns dados da pesquisa, né, e aqui eu entro de fato, né, na conversa que a gente quer propor, alguns dados de pesquisa que podem nos ajudar a pensar, né, o trabalho do diretor, que não foram feitos para isso, né, nesse caso, principalmente, né, os dados do SAEB, do questionário contextual do SAEB, mas que podem nos dar algumas pistas, né, sobre como que, principalmente, os professores avaliam as condições, as estratégias de gestão escolar nas suas escolas. Com todas as limitações, né, por exemplo, a amostra de professores que respondem ao questionário contextual do SAEB por escola não necessariamente é representativa de todos os professores da escola, né? Quer dizer, em algumas escolas a gente tem 30 professores e 3 ou 4 respondem ao questionário do contextual do SAEB do 9º ano, por exemplo, mas a gente ainda assim pode trazer algumas pistas, né? A gente tem trabalhado com esse indicador, que é o índice de liderança do diretor, que nós começamos a usar já há algum tempo, com o questionário respondido pelos professores, né? E esse índice, ele, enfim, se mostrou, né, válido na sua construção, mas mais importante, ele mostrou um impacto significativo para nos ajudar a pensar a explicação da variação dos resultados dos alunos nas redes estaduais e municipais para os 3 anos em que nós analisamos naquele momento, né, enfim, a distribuição da média de proficiência dos alunos em matemática, aqui era no 5º ano. Mais recentemente, a gente... Aqui, desculpa, eu tinha destacado aqui também que uma outra questão que a Lara tocou, né, nesse ponto, que foi uma outra variável que a gente trabalhou, que é o fato do diretor ter sido indicado para o cargo, né? Normalmente uma indicação política, que teve, né, por outro lado, uma associação negativa, né? Enfim, um preditor que indica uma associação negativa com a variação dos resultados dos alunos. Quer dizer, a gente pode interpretar uma tendência de que é ruim ter diretor indicado politicamente para o cargo. A gente também já testou essa variável em relação ao índice de liderança do diretor. Quer dizer, os professores tendem a reconhecer menos a liderança ou o trabalho de liderança do diretor nas escolas em que os diretores são indicados. Bom, e mais recentemente, a gente testou esse mesmo índice
teve mudança, né, um pouco de mudança no questionário do SAEB para esses itens, principalmente na escala, que passou de concordância para a escala de frequência, mas a gente testou da mesma forma, a gente encontrou novamente, né, o índice válido, dessa vez a gente testou também para o ensino médio, né, com os dados de 2017 e 2019. Esse texto está para sair agora na Estudos em Avaliação Educacional, deve estar, espero que saia ainda esse ano, mas deve sair. Enfim, e o que a gente encontrou foi, de novo, né, que eu trouxe só um recorte do resultado, uma associação positiva e significativa, né, para nos ajudar a entender a explicação, a variação dos resultados dos alunos também para o ensino médio em matemática e em língua portuguesa. O que isso, né, pode nos ajudar a pensar? Né, que tem algumas características que os professores reconhecem no trabalho da direção da escola que estão fazendo algum tipo de diferença do trabalho daquela escola, né? E aí aqui vou voltar, vou passar para frente, depois a gente volta nesse ponto. Tem uma outra pesquisa, né, que a gente está desenvolvendo, e aí, nesse caso, a gente desenvolveu um questionário específico para esse fim, porque a gente considera, né, que o questionário contextual do SAEB, apesar de trazer várias possibilidades, ele não foi produzido, né, para esse fim. Então, a gente fez um questionário, né, que a gente já tem trabalhado lá no GESC, que é um grupo de pesquisa da PUC do Rio, né, no qual eu participo ainda, enfim, e a gente aprimorou esse questionário com alguns itens trazidos de um questionário que foi aplicado no Chile, e esse questionário foi desenhado especificamente para uma pesquisa que chama Práticas de Gestão e Liderança e da Qualidade da Educação. Eu só lembro a sigla, Raquel, para sempre agora, PGELEC. E essa pesquisa, né, ela está sendo rodada, né, em algumas redes estaduais nas escolas de ensino médio. A gente tomou como referência, né, enfim, que é um marco na literatura sobre esse tema, que foi a proposta do professor Christopher Day e do professor Leiswood. Eles, né, o professor Leiswood já vem desenvolvendo desde, enfim, 2006, algumas, enfim, síntese de levantamento sobre práticas de liderança eficaz. Mais recentemente, em 2019, ele revisitou, né, esses dados e definiu, enfim, a partir desse levantamento, algumas práticas de liderança que foram encontradas, né, sistematicamente em escolas consideradas eficazes. A partir disso, né, o professor Christopher Day já vinha desenhando uma proposta metodológica de como fazer pesquisa sobre esse tema. Né? Nós utilizamos esse marco teórico e fizemos, então, alguns índices para poder medir essas práticas de liderança nas escolas que a gente está pesquisando. E o que a gente encontrou? Vou trazer aqui, né, um exemplo de um desses indicadores. Para poder medir essa prática de desenvolver pessoas, dar apoio e atenção aos professores, que já foi uma das práticas que a gente já encontrou um resultado significativo e positivo, né, nos nossos modelos, a gente usou esses itens, como, por exemplo, apoia todos os professores, especialmente aqueles que enfrentam mais problemas com o ensino de sua disciplina, promove uma gestão participativa, enfim. E tem algumas outras práticas que estão relacionadas diretamente a um trabalho que a gente poderia chamar de mais pedagógico do diretor, envolvendo monitoramento da aprendizagem, avaliação docente, etc. Bom, essa pesquisa ainda está em andamento, né? A gente ainda está trabalhando com os dados, mas a gente já tem encontrado, né, alguns resultados bem interessantes sobre a relação dessas práticas, algumas com efeito direto, significativo e direto, né, na variação dos resultados dos alunos. Uma delas foi essa que a gente apresentou aqui, a outra foi que a gente chama de redesenhar a organização, dando enfoque, né, a cuidar de um ambiente que facilite, uma estrutura que facilite o trabalho. Quer dizer, basicamente trabalhar, né, a equipe de gestão trabalhando para que a escola funcione adequadamente para que o professor possa dar aula. Né? Então, essa prática de liderança também tem mostrado resultado significativo. E para fechar, né, que eu acho que eu já fechei meu tempo, o que essas possibilidades que as pesquisas, né, têm mostrado para a gente pode nos ajudar a pensar, né, a discussão sobre uma política que envolva, né,
a definição de uma matriz de competências, a definição de uma possibilidade para acessar o cargo, a definição de práticas de acompanhamento e monitoramento do trabalho do diretor, as condições de trabalho para que essa equipe de direção, de fato, consiga colocar tudo isso em prática. Enfim, eu acho que a gente tem aqui elementos importantes para sentar e para conversar, né? Era essa a nossa proposta, né? Pensar caminhos e limitações do que a gente tem atualmente, como as pesquisas podem nos ajudar a rever essas limitações, a pensar né, coletivamente e garantindo, né, as autonomias das secretarias estaduais e municipais, mas a gente tem que pensar junto para a gente poder construir, né, um trabalho que possa, de fato, ser efetivo nas nossas escolas públicas no Brasil. Agradeço, né? Desculpa se eu ultrapassei o tempo, deixa aqui também meu e-mail e a gente conversa mais um pouquinho daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Raquel. Oi? É para cima. Para cima passa para frente, é isso? Tá bom. A gente vai descobrir aqui. Vai ser uma coisa meio empírica, que a gente vai descobrir como é que esse negócio funciona. Vamos lá. Não, não é. Agora sim. Agora eu me identifico com o que está aqui. Bom dia, gente. Bom, eu vou... Acho que é importante anunciar aqui que eu sou economista, né, enfatizar isso, porque o trabalho que eu vou apresentar para vocês, essa agenda de pesquisa, ela é, obviamente, fortemente influenciada pela contribuição que eu entendo que um economista pode dar para um fórum de educação, né? Então, acho que uma discussão importante, né, que acho que a Lara traz uma visão estruturante, né, de como tem que ser o processo de desenvolvimento profissional de um professor, né, de formação de professores, onde a avaliação se encaixa. E a Ana Cristina traz, ou seja, contribuições, né, sobre métricas de avaliação e qual é a orientação teórica dessas métricas. E aqui eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente, né? E aí eu acho que o fato... ou seja, é sempre muito ruim ser um economista no meio de educação, mas algumas vezes essa independência, essa distância traz uma vantagem, que é o descompromisso com uma norma ou com um modelo, nesse caso, de visão sobre como a gestão deve ser, né? Então, essa é uma pesquisa de caráter positivo, né? Então, aqui ela é muito mais descritiva. O que a gente procura produzir aqui é um retrato de como se dão as rotinas dentro das escolas, né? É claro que isso é bastante inspirado, né, no que a literatura de educação produziu, né, do ponto de vista normativo, dos marcos, e, obviamente, qualquer país que quer fazer uma política de formação de professores precisa pensar no seu marco, de como que ela quer que seus gestores estejam preparados, né, que acho que é o ponto que a Lara trouxe, isso é absolutamente estruturante, mas o que a gente traz aqui é uma visão um pouco independente, né, de ir até o campo e observar como é que se dão as rotinas da escola no campo da gestão escolar, tá? Essa é uma agenda de fôlego que eu venho trabalhando em colaboração com o Instituto Unibanco e com a Fundação Itaú Social já há um bom tempo, desde 2015. Tem várias versões desse instrumento de medida, né, e daquilo que a gente procura medir, e eu vou apresentar para vocês a versão mais recente. Tá? Não estou entendendo como é que passa. Pô, estava funcionando para vocês. Tinha uma conspiração contra os economistas, é isso? Você passa, Raquel. Então vamos lá. Bom, a agenda, então, primeiro eu vou falar dessa agenda de investigação, falar do instrumento, um pouco como é que a gente organiza esses resultados.
Se der tempo, eu vou falar como que a gente faz a devolutiva desses resultados para as redes parceiras, e aí eu vou falar um pouquinho dos próximos passos dessa agenda de pesquisa. Tá? Pode passar, Raquel. Então, a Ana falou bastante, né, das evidências que a gente tem sobre quanto a gestão escolar é importante. Acho que tem duas que eu acho que são particularmente informativas, né, sobre a importância da gestão. Uma é que quando você olha, né, escolas que têm recursos muito parecidos e atendem comunidades de alunos muito parecidas, né, você tem uma variação enorme nos resultados, né? Sem contar em outras dimensões que a direção escolar incide, como, por exemplo, o clima escolar, acolhimento e tudo mais. Então, olhando só para resultado de aluno, a gente observa uma variação enorme para escolas que são muito parecidas, né? Então, parece que a gestão desses recursos é muito importante, né? Depois tem uma outra evidência mais direta, que é um esforço de decomposição do resultado do aprendizado, nos vários componentes que a gente acredita que influenciam o aprendizado dos alunos, né? Então, a gente conhece bastante essa literatura de efeito escola, né, que procura identificar o quanto que a escola contribui para o aprendizado dos alunos. Tem uma outra literatura que procura olhar para quanto que as famílias, né, contribuem para o aprendizado dos alunos. E tem uma literatura mais recente, que ela é muito exigente, né, nos dados que você precisa ter para conseguir estimar isso com precisão, que é entender o quanto que o diretor, né, controlando por todos esses outros fatores, o quanto que o diretor contribui para o aprendizado dos alunos nessas provas padronizadas, que é essa literatura de valor adicionado do diretor, ou seja, qual que é o valor adicionado que o diretor adiciona. E ela encontra resultados bem importantes. Na verdade, não é tão grande quanto do professor, mas se você imaginar que um diretor ele influencia muito mais gente, né, ele influencia a escola como um todo, no final do dia, uma melhora no desempenho, né, do professor nessa medida impacta mais o aprendizado dos alunos do que o professor, porque ele tem esse alcance muito maior, né? Então, a gente tem várias evidências que a gestão escolar é extremamente importante, só olhando para os resultados dos alunos, sem olhar para outras dimensões super relevantes da escola. Raquel, por favor. Então, quais são as perguntas que a gente quer responder aqui, né? Hoje eu vou falar de duas, a gente tem na nossa agenda 4 grandes perguntas que a gente quer responder. Uma é sobre quais são essas práticas gestoras que caracterizam a rotina de um certo conjunto de escolas, né? A segunda é aquilo que eu chamo de jornada gestora da escola, né? Porque uma coisa é eu ter uma lista de práticas, como eu vou ter aqui, e contar dessa lista de práticas que eu tenho, em média, num dado conjunto de escolas, quantas práticas acontecem. A outra coisa, tem uma informação um pouco mais qualitativa dessa medida, né, de quantas práticas acontecem, que tem a ver com o que essas práticas dizem sobre a jornada da escola, né? Ou seja, qualitativamente, quais dessas práticas compõem esse conjunto médio de práticas que acontecem, né? Então, a gente tem um método bastante descritivo, né, sem muitas hipóteses ou qualquer tipo de normatização, que procura documentar quais são essas práticas, né, a partir de um conjunto, de um número médio de práticas que acontecem. E depois tem duas outras perguntas que a gente ainda está trabalhando, que a primeira que vai na direção da normatização desse instrumento, que é como que essas práticas mapeadas e essas jornadas, né, da gestão escolar se relacionam com resultados finalísticos da escola, né, com resultados de aprendizado, ou então a gente pode também falar de resultados intermediários, turnover de professores, falta de alunos e assim por diante, né? E, por fim, uma agenda que procura olhar o quanto que programas, iniciativas de desenvolvimento profissional de diretores impactam essas práticas, né? Será que a gente consegue medir o efeito que iniciativas específicas de desenvolvimento profissional têm sobre essas práticas, tá? Então, hoje eu vou falar de como a gente responde as perguntas 1 e 2. Tá? Então, a gente partiu nessa pesquisa de um instrumento bastante conhecido na literatura em economia de educação, que é um instrumento de gestão que foi desenvolvida por um pessoal da London School, que chama o Road Management Survey, né? Esse instrumento ele surgiu como uma iniciativa de avaliar a gestão
numa perspectiva multissetorial, ou seja, não estava olhando para a educação em particular, né? Mas esse instrumento ele tem uma abrangência muito grande, ou seja, ele parte de pilares, né, teóricos da teoria de gestão, né? E esse empreendimento, na verdade, ele foi depois decomposto em várias especializações desse instrumento, e uma delas foi para a área de educação, né? Então tem uma frente importante de adaptação desse instrumento para a área de educação, né? No entanto, né, o objetivo desses pesquisadores que cuidaram da frente de educação desse instrumento era entender variações da gestão, das práticas gestoras entre diferentes países, né? Ou seja, eles estavam querendo capturar variações na gestão entre países que são muito diferentes, né? Ou seja, os gestores estão inseridos em contextos institucionais muito diferentes. Então, em particular, os instrumentos de gestão que estão à disposição dos gestores são muito diferentes. Em alguns lugares, eles podem definir a carreira, eles podem contratar, eles podem aumentar salário, né? Eles têm muito mais liberdade do que em outros, né? Então, é natural que esse instrumento tenha sido desenhado para capturar uma amplitude na variação de práticas gestoras muito maior do que quando você está interessado por exemplo, em captar variação em práticas gestoras em um ambiente mais homogêneo, né? Um ambiente institucional muito mais homogêneo. Como o nosso objetivo era capturar a variação de práticas gestoras dentro do Brasil, onde a gente tem um ambiente muito mais homogêneo, né? O que rege o que um diretor pode fazer é muito mais parecido entre vários estados brasileiros do que acontece, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos, ou o Brasil e a Finlândia, assim por diante, a gente teve que fazer uma série de ajustes nesse instrumento, né? E, obviamente, que a gente teve que fazer ajustes, primeiro para tornar ele mais fino, né, mais granular, para a gente poder identificar essas variações, e descartar dimensões em que a gente sabe que não tem variação. Então, por exemplo, no instrumento original, né, da Road Management Survey, você tem lá práticas gestoras que estão associadas, por exemplo, a políticas de carreira, né? Aqui o gestor não incide sobre isso, e, portanto, isso não fazia sentido estar no nosso instrumento, né? Um outro aspecto importante, né? A versão inicial desse instrumento, ele tem um quê normativo, né? Ele é baseado num sistema de rubricas. E aí, rubricas, ela pressupõe que existe uma certa norma, né? Ou seja, nas várias práticas que a gente pode olhar, nos vários domínios da prática de gestão, existe aquilo que é adequado e aquilo que não é adequado, aquilo que se aproxima de algo mais adequado, né? A primeira versão desse instrumento, a gente trabalhou com uma lógica de rubricas, né? Só que a gente resolveu dar um passo para trás, porque a gente entendeu não só que essa lógica de rubrica tornava o processo de devolutiva desse instrumento de interpretação dos resultados complicado, né? Ou seja, pouco objetivo, como também existia uma hipótese a priori, né, de que a gente conhece o que é bom e o que não é bom. E a gente queria dar um passo para trás aqui, para abrir mão de qualquer aspecto normativo dessa agenda de pesquisa e ficar só com o aspecto positivo, né? Documentar que práticas são essas, para que a gente possa dar um segundo passo e entender como que essas práticas se relacionam com os resultados da escola, né? Pode passar. Então, a última versão, né, do instrumento, pode passar, Raquel, que eu já estou... essa última versão do instrumento que a gente já trabalhou é uma versão que não trabalha com rubricas, mas ela bebe na metodologia inicial, né? Então, o que a gente tem? A gente tem dois grandes domínios da gestão escolar. Um domínio que a gente considera um domínio temático, que está organizado lá em 15 temas da gestão escolar, e tem um outro domínio que a gente considera como domínio transversal, né? O que é esse domínio transversal? Então, o domínio temático, a gente procura listar ali, são 157 práticas que estão organizadas em 15 temas, e que são coisas que acontecem na escola que a gente acredita que a gente consegue observar pelo método que a gente está usando, né? Identificar pelo método que a gente está usando. No domínio transversal, são práticas gestoras que transcendem a vários domínios. Então, por exemplo, né, você ser representativo ou você ser participativo. Isso é algo que pode acontecer em vários domínios da gestão, seja no domínio dos recursos administrativos, seja no domínio dos recursos humanos, você pode ser participativo ou não. Então, isso é transversal a todos os temas da gestão, né? E a outra dimensão é uma dimensão pontual e temática, né, que tem a ver a rotinas que acontecem dentro de um tema
da gestão. Né? Então, a gente tem 157 práticas nesse domínio temático e a gente tem 27 práticas nesse domínio transversal. Tá? Pode passar, Raquel. Como que é feito? A gente tem uma coisa importante, né? Como que a gente infere, né? Assim, qual que é o grande problema de você... ou seja, no fundo, a gente quer observar o que acontece na sala de aula não, dentro de uma escola, como é que se dão essas rotinas. A gente adoraria ter uma câmera ali e ficar vendo como é que são essas rotinas, e, obviamente, isso não é prático, isso é impossível, isso interferiria na escola de formas que a gente nem gostaria. Né? Então, a gente quer ter uma metodologia que consiga se aproximar disso. Né? Então, para fugir dos vieses de instrumentos autorreportados, de desejabilidade social, que são muito bem conhecidos nessa literatura, a gente bebe dessa metodologia que o pessoal da Road Management Survey usa, em que os diretores são entrevistados, tem um roteiro aberto de perguntas, eles são induzidos a falar das rotinas escolares nesses vários temas, e depois tem um grupo independente de classificadores que ouvem esses áudios. Tá? Então, esses áudios, essas entrevistas são gravadas, e depois tem um grupo que classifica esses áudios. E a gente tinha 2 grupos de classificadores. Um grupo que só olha para a dimensão pontual, e um outro, a dimensão temática, e um outro grupo que só olha para a dimensão temática, a dimensão transversal. Por quê? A gente não queria que uma classificação contaminasse a outra. Então, a gente tem 2 classificações independentes dessas mesmas entrevistas que são feitas. Né? Essa aqui é a taxonomia do domínio temático. Aqui eu não vou ter tempo, tá, para entrar em todos os elementos. Então, a gente tem esses 5 domínios: o pedagógico, uso de dados e monitoramento, gestão administrativa e recursos humanos. E a gente tem, dentro de cada domínio, esse conjunto de temas. Né? E aqui a gente tem os descritores desses temas. Raquel. Pode passar? Não, dentro de cada... Então, a gente tem um roteiro de perguntas. Tá? Aqui eu vou ter que passar super rapidinho. São perguntas... O que é importante é que essas perguntas são super abertas. A gente deixa o diretor falar. E aí a gente tem toda uma formação que é feita com esses classificadores para que eles possam, a partir desses relatos que vêm dessas entrevistas, identificar se aquelas práticas estão presentes ou não. Né? Pode passar, Raquel. Então, dentro, por exemplo, aqui do domínio do planejamento pedagógico, a gente tem essa lista de práticas. E o que a gente faz no final do dia é um checklist para ver se essas práticas estão acontecendo ou não. Né? Pode passar, Raquel. Esse aqui é o domínio da dimensão transversal, né? Então é a taxonomia transversal. Como vocês podem olhar, são coisas que são pertinentes a todos os temas da gestão escolar. Né? Então, autoeficácia, visão sistêmica, visão estratégica, participação, confiança nas relações. Então, são todos temas que permeiam, ou seja, são todas dimensões que permeiam todos os temas da gestão. Tá? Como que a gente organiza esses resultados? Tá? Então, essa pesquisa já foi aplicada em mais de 3.000 gestores, que eu vou apresentar aqui para vocês muito rapidamente. São resultados aí para esses 1.500. Pode passar, Raquel. Para um pouquinho aqui. Não, pode parar naquela tela anterior. Aqui, tá. Então, o que a gente faz? A gente aplica isso, esses observadores. A gente faz essas entrevistas, os observadores fazem essas classificações, que é uma contagem de práticas que acontecem em cada um desses domínios, e um subgrupo dessas entrevistas são classificados, de novo, por um grupo independente. Por quê? A gente quer ter certeza que eles estão identificando as mesmas práticas, né? Que aquilo lá não é resultado de um ruído de classificação, mas que é um processo de classificação objetivo. Né? E a gente rejeita para 95% das práticas que a gente tem que essas classificações são feitas de forma aleatória, né? Ou seja, que elas são de fato informativas. Né? E aqui é um painel muito rápido, eu vou parar por aqui, porque senão a Raquel já está me dando bronca aqui que eu excedi meu tempo, depois a gente pode falar mais nos meus comentários. Então, isso aqui é um pouco do retrato que a gente aprende no domínio temático. Tá? Então, o que salta aos olhos aqui? Né? Esses números aqui, que são os números de práticas, e dentro de cada tema a gente tem em torno de 10 práticas, né? Então eles variam entre 0 a 10. Em alguns temas vai até 14, 13. Eles dão uma medida de quantas práticas nesses temas são realizadas. Né? Então, o que salta aos olhos aqui é que no tema de recursos humanos, né? Então, quando a gente olha como a gestão escolar
trabalha na definição dos papéis das lideranças, como que ela faz a avaliação dos profissionais da escola, e como ela dá consequência para essa avaliação, as escolas vão muito mal nisso, né? Ou seja, de 10 práticas possíveis, elas estão aí desempenhando com 3 a 2 práticas, né? Quando a gente olha para o domínio pedagógico, né, tem uma certa, ou seja, uma coisa que tem uma certa homogeneidade aqui, com uma piora, ou seja, com um desempenho pior, né, nesse número de práticas, com um número de práticas menor no campo do currículo e das práticas de ensino. O currículo olha para as estratégias de gestão curricular, né, e implementação do currículo, e práticas de ensino olha para como as estratégias que a direção da escola, a coordenação pedagógica tem para monitorar as práticas de ensino, né? E, por fim, quando a gente olha aqui para o domínio de uso de dados, né, especialmente naquilo que se refere a estabelecimento de metas, né, e uso das avaliações externas, a gente tem algo, digamos assim, um número baixo de práticas daquela lista que a gente procura medir, bastante baixo. Raquel, vou parar por aqui e aí a gente posso dar mais detalhes aí na nossa conversa. Obrigado, gente. Obrigada, gente. São 11h40. Eu acho que a gente pode abrir uma rodada. A gente vai até 12h10? A gente tem o teto de 12h10. Então, o que eu queria sugerir é que passar o microfone para a audiência, para as pessoas que estão aqui participando com a gente desse encontro, sugerindo que façam perguntas, comentários, e depois a gente volta aqui para considerações finais dos participantes. Pode ser? Carol vai ajudar a circular o microfone? E pedir para as pessoas falarem o nome. Carol, tem lá no fundão também. Olá, bom dia, eu sou Rosalina. Eu queria fazer uma pergunta para a Lara, mas também para o Ricardo. Porque a Lara trouxe do marco da liderança, ela falou que um dos princípios é a equidade, um tema que eu acho que é central na formação de gestores. E eu queria entender, Lara, se já tem resultados, ou seja, se esse princípio de fato já foi observado em uma avaliação, se ele traz resultados para o aprendizado de forma equânime. E para o Ricardo, se de fato no trabalho também que vocês realizaram, eu não vi naquele quadro transversal essa dimensão de equidade, se ela aparece ali, parece que tem alguma coisa que chama identidade, ou seja, como é que também esse assunto é tratado. Bom dia, eu sou Alex, queria agradecer pelo painel muito bom. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo, e aí um contexto. No meu doutorado, eu estou olhando para a prática dos gestores escolares e é bem parecido, mas uma abordagem mais indutiva, não vindo com um framework ou uma estrutura dos grandes estándares, porque uma das coisas que a gente tem percebido é que o contexto latino-americano tem muitas características, né? Fatores de complexidade, emergenciais, o gestor acaba sendo um gestor que tem uma rotina que às vezes não cabe em estruturas de fora. Mas a minha pergunta, uma das coisas que tem aparecido, e o que é legal, eu estou na fase final, a gente percebeu 7 práticas e mais ou menos 63 comportamentos observáveis do que eles têm feito, e são escolas também que a gente controlou nível socioeconômico, só que e a aprendizagem acima da média em comparação com a rede. E o que a gente queria contrastar é que a gente sabe que a complexidade da gestão escolar pode tornar mais difícil que aquele diretor consiga entregar os resultados acima da média. Então, alguns fatores como quantidade de professores, se tem, enfim, vão tornando mais difíceis. A minha pergunta é na seguinte direção. Uma das coisas que a gente percebeu, e isso fazer uma abordagem indutiva faz emergir, é que as políticas que a secretaria implementa pode ser viabilizador ou dificultador dele ser um bom gestor. Então, por exemplo, escolas que estão implementando educação em tempo integral têm mais condições
de desenvolver os professores porque tem mais tempo. E aí fica difícil perceber se é um efeito da liderança dele ou se a política dá mais condições dele ser um bom diretor. Escolas que estavam implementando o novo ensino médio tinham muitos desafios de fazer essa gestão, então às vezes eram dificultadores. E aí eu não sei se nos dados já apareceu isso, se essa estrutura que é política, ela acaba aparecendo nos relatos, porque quando você vai vendo as práticas, você fica sempre com essa dúvida, esse diretor está fazendo isso porque ele tem uma boa gestão escolar ou porque ele tem uma gestão educacional que dá condição para ele ser um bom gestor. É isso. Carol, podemos? A gente tem mais 4 pessoas. Querem responder? Depois a gente faz mais uma rodada? Vamos fazer mais uma pergunta, só porque aí faz 3. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Elton, sou fundador do Instituto da Cor, Dados contra o Racismo. Então, primeiramente, eu queria agradecer a mesa, parabenizar. E a minha questão ela vai um pouco na direção dessa sobre equidade que a professora trouxe. Quando a gente fala do diretor escolar, nós estamos falando de uma pessoa que é uma liderança naquilo que eu chamo de uma agência ou instituição que ela é fundamental para o combate às desigualdades e promoção da equidade no país, que é a escola. E, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês como é que estão as reflexões em torno das competências desses diretores e das práticas, olhando para a equidade racial, olhando para a promoção de equidade, para combate às desigualdades raciais. Eu estava olhando, por exemplo, as competências. A competência 9, ela fala sobre diversidade. E eu acho que a gente tem um problema para nomear um pouco melhor, de forma mais assertiva, os nossos desafios. Então, fala-se muito de promoção da diversidade, mas não trata de uma coisa essencial, que é essa pessoa ela precisa atuar para a promoção de equidade na escola e para o combate às desigualdades na escola, da forma como essas desigualdades elas se manifestam na escola. E a desigualdade racial é uma delas, e uma das principais. Então, queria ver como é que vocês estão olhando para isso, como é que vocês sentem isso, e como seriam as formas da gente incidir sobre esses estudos, com esse tipo de tema, sobre essa matriz, com esse tipo de tema também. Tá bom? Podemos, Lara, Ana e Madeira, e depois a gente, Madeira, Ana. A Ana fica no meio, sei lá. Depois a gente inverte. Eu vou responder para a Rosalina e para o Elton num combo, né? Enfim. Eu vou até pedir, Raquel, será que tem como voltar naquele slide? Do pontos de consideração, logo depois do QR Code. Esse. Aqui eu estava falando dos pontos centrais que a gente chegou, analisando o caso da África do Sul e do Canadá, de Ontário, né? E o que a gente percebeu quando a gente analisou esses 2 processos de formação inicial dos gestores? Que a equidade ela entra como um princípio, né? Então, no Canadá, especificamente, tem uma disciplina de equidade, ela é trabalhada por todas as... É uma orientação para que todas as disciplinas na formação do gestor trabalhem com esse conceito. E quando eu falo aqui, no caso do Canadá, o curso ele é avaliado, é a última linha aqui, ele é avaliado... Não, desculpa, penúltima. Por um comitê diverso. E aí é um comitê com representatividade racial, de gênero, com um representante LGBTQIA+, e para alunos com deficiência, né? Então, todo esse comitê vai analisar o conteúdo, não sei se eu estou esquecendo algum, mas esses são os que eu me lembro aqui agora. Esse comitê vai analisar o material do curso a cada 5 anos, para ver se ele está de acordo, né, com o que a sociedade vem discutindo
em relação a esses temas, equidade, diversidade, etc. Então, a preocupação com esse tema no Canadá, por exemplo, é muito forte. No caso da África do Sul, é uma disciplina específica, isso está na Constituição deles, né, que todos os cursos têm que passar por essa questão, e ainda é uma questão forte, a questão de gênero, foi o que eles trouxeram para a gente. Hoje em dia, a questão racial, porque entrou na Constituição, ela está mais equalizada, isso foi o que o Ministério nos falou, certo? E a questão de gênero ainda é uma questão a ser enfrentada na África do Sul, porque o cargo de gestão ainda é predominantemente masculino. Então, é um critério, e hoje a preocupação central na África do Sul está mais relacionada a gênero. Isso entrevistando as pessoas de lá, né? E aí, Elton, não sei se eu abordei o que você queria em relação a esse tema, mas eu acho que, enfim, quando a gente olha para esses cursos de formação, tem um tema específico de liderança para a justiça social. Né? Então, isso é abordado dentre as tipologias de liderança, né? Então, a liderança distributiva, tem a liderança para a justiça social, e aí entra nessa discussão importante de como que o gestor, dado o impacto que ele tem, como que ele insere essa perspectiva, olhando para os alunos com deficiência, para os alunos LGBTQIA+, questão de gênero, que é muito importante, e a questão racial também. Então, olhando para todas essas questões, além da questão de nível socioeconômico também. Não sei se respondi, mas, enfim, acho que era isso. Bom, acho que não tinha nada assim direto, mas eu queria fazer uns comentários aqui. Primeiro, com relação à questão também da equidade e a pergunta do Elton, o comentário do Elton também. Duas coisas, assim, eu acho que com relação à matriz, um dos documentos que subsidiaram, né, a discussão foi o levantamento que a gente fez em 13 países, incluindo a África do Sul, Ontário, Canadá e Chile também, e a gente encontra, né, nos marcos desses países exatamente, né, isso que a Lara estava dizendo, assim, a equidade ou alguns outros aspectos dessa competência pessoal, relacional e formativa do diretor escolar como questões transversais, né, que deveriam passar por todas as outras dimensões. No documento preliminar, né, a gente tentou propor algo nessa linha, que não ficasse limitado a uma competência só, né, enfim, a um determinado ponto, mas que estivesse presente numa dimensão político-institucional, administrativo-burocrática, pessoal relacional e pedagógica da gestão escolar, quer dizer, que perpassasse por todas essas dimensões, a gente encontrasse algumas competências e atribuições do diretor voltadas para a garantia de processos para a equidade, para a inclusão racial dos alunos com deficiência, etc. Não sei se o texto final conseguiu, né, exprimir todo esse nosso desejo, né, mas, enfim, a gente trabalhou nesse sentido. E com relação à questão da desigualdade racial, uma questão que a gente tem visto, né, na PGLEC, que a gente quer olhar com bastante cuidado, porque a gente consegue, através dos dados do censo, essa desigualdade com relação à expectativa docente, a expectativa do professor, a expectativa do diretor e a expectativa do coordenador pedagógico. A gente tem um bloco de perguntas, né, de itens, né, sobre a expectativa com relação aos alunos do ensino médio, em cruzamento, né, em análise com a distribuição racial nas escolas, né? E aí, chegando também, né, na PGLEC, Alex, eu sei que você perguntou para o Madeiro, mas eu estou me metendo aqui. Eu acho que uma questão interessante que você coloca, né, assim, a gente tem tentado fazer também, né, nessa pesquisa, essa análise, tentando isolar, né, tanto a pesquisa em escolas que pertencem a uma mesma rede, mas, ao mesmo tempo, aplicando a pesquisa em duas redes distintas. E a gente já encontrou coisas muito interessantes sobre isso que você está dizendo, né, o que a gente poderia ver, assim, o efeito, iniciativas da Secretaria para a prática de gestão e liderança nessas escolas. Mas o que tem sido também interessante é que, dentro de uma mesma rede, a gente encontra diferenças entre regionais. Então, algumas regionais também têm iniciativas de acompanhamento e de monitoramento, por exemplo, mais próximas, né, aos diretores, que impactam a prática dos diretores também na sala de aula. Quer dizer, dentro de uma mesma normativa, numa mesma secretaria, iniciativas, em alguns casos, discricionárias das regionais, podem também trazer essa diferença, né, no trabalho das escolas. Bom, vamos lá. Acho que começar aqui pelo Alex, e aí depois eu vou para o ponto da Rosalina e do Elton de equidade. Então,
Alex, assim, o que a gente procura fazer aqui a partir de uma lista, né, de práticas que diversos referenciais teóricos apontam como relevantes, a gente procura identificar se essas práticas estão acontecendo ou não, né? E aqui, nesse estágio da pesquisa, a gente é agnóstico sobre quais práticas são mais importantes e menos importantes. Tá? Então, é uma leitura completamente positiva do que acontece na escola. Agora, a gente sabe, né, que as práticas elas são resultado, obviamente, que não só de atributos do diretor, mas dos recursos que ele tem disponível. Né? Então, ele poder executar uma prática ou não depende só da vontade dele e da capacidade dele, mas depende de ter recursos disponíveis. Né? Então, a forma como essas práticas podem se organizar em resultados, ela tem muito a ver com o contexto em que as escolas estão inseridas. Né? E isso faz parte dessa segunda agenda, do terceiro elemento ali da agenda de pesquisa, que é entender como que essas práticas mapeiam em resultados. Né? E como que o contexto da escola influencia nas práticas que a gente observa. Tá? E aí a gente quer entender, no fundo, aqui você pode ter uma clusterização, por exemplo, de determinadas práticas que funcionam para um determinado tipo de escola, no sentido de gerarem bons resultados, e outras não. Mas essa análise exploratória a gente ainda não fez. É um trabalho aqui que está em andamento. Tá? Então a gente pode aqui estabelecer um diálogo para ver o que a gente aprende nessa frente. Né? E aí eu acho que isso conversa, né, com a pergunta da Rosalind do Elton, que é como que essas práticas mapeiam num resultado fundamental, que é a redução das desigualdades, das suas várias formas de manifestação de desigualdade. Né? Então, eu não poderia concordar mais que num país, sobretudo num país tão desigual quanto o nosso, a escola tem uma função enorme para incidir, ou uma possibilidade de incidência enorme na redução das desigualdades. E isso cai uma responsabilidade, né, de todos que estão ali dentro da escola, desde ali da secretaria, da política pública até a escola. Né? E uma coisa que a gente quer entender é como essas práticas se associam com diferentes resultados de desigualdade nas suas várias formas de manifestação. Né? Então, tem várias das práticas que estão lá, e a gente tem uma prior, né, uma hipótese a priori, ou uma conjectura, de que elas podem estar associadas com menores níveis de desigualdade. Né? Então, quando a gente decompõe aquelas práticas de ensino, elas estão muito voltadas ao olhar da escola para práticas para lidar com a heterogeneidade dos alunos. Né? Então, a gente imagina que esse olhar, ou ter práticas voltadas para isso, deveriam estar associadas com resultados menos diversos. Né? É claro que aí vem uma coisa que é bem complicada dessa segunda agenda, que é uma coisa de causalidade. Né? Você pode ter práticas que são adotadas, práticas que olham para a desigualdade, que são adotadas nas escolas em que esse é um problema maior. E aí tem uma questão de olhar para esse problema dinamicamente, enfim, tem vários desafios metodológicos para isso. Né? Mas uma coisa que a gente quer entender é como essas práticas se associam com desigualdade, né? Entendendo que é um resultado fundamental para ser investigado. Né? A gente tem mais uma rodada aqui. Bom dia, quer dizer, quase boa tarde já, né? Obrigada, Lara, Ana, Ricardo. Assim, acho que foi uma excelente apresentação em pouco tempo. Trouxe bastante conteúdo para a gente pensar. E aí eu tenho 3 perguntas. A pergunta principal é para o Ricardo, né? Que é o seguinte: eu trabalho no LEPES, né? E a gente tem um trabalho com gestão escolar com foco na educação infantil. E a nossa hipótese, assim, o que a gente vem confirmando em alguns trabalhos com algumas redes, é que para ali naquela dimensão transversal que você falou dos compromissos, né, e atitudes e valores. E aí eu queria te perguntar se isso também é uma percepção para os anos iniciais, e aí por que, né, a gente fala da questão dos compromissos, porque ainda tem uma discussão muito forte de qual que é a função social da educação infantil. E aí, quando a gente traz a discussão de qual que é o papel da gestão escolar, esbarra nesse aspecto. Né? E aí eu queria te perguntar se isso também você percebe, quando você pesquisa a questão das boas práticas, enfim, para os anos, né, as próximas etapas, né? E se tem exemplos de boas práticas em relação a
questão dos compromissos, né, da gestão escolar com a sua comunidade. Então, essa é uma primeira pergunta. Para a Ana e para a Lara, eu fiquei curiosa em relação a... Vocês trouxeram a Lara trouxe a questão da equidade e a Ana sobre a questão do sistêmico, eu acho que tem a ver um pouco. Você falou da equidade. Na hora me remeteu, na África do Sul, mais em relação a nível de rede. Então, por exemplo, se diretores que são melhores vão para piores escolas, mas eu acho que pela discussão você estava falando mais no sentido da escola em si, que ele está liderando. E aí, quando a Ana falou do sistêmico, o que são aspectos sistêmicos que, no contexto brasileiro, você acha que o Brasil precisa focar? Então, acho que as duas questões têm ligado, se vocês puderem comentar, ia ser interessante. Obrigada. Meu nome é Inês e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o coordenador pedagógico, porque ele é tido como um gestor também, né? Equipe de gestão escolar, o diretor e o gestor. Só que ele normalmente fica meio apagado quando a gente fala, e ele fica reduzido a um papel lá de professor, de planejamento, etc. E se esquece que ele tem que ter realmente uma boa formação em gestão. E ele não se fala muito dele. E como o diretor impacta uma escola, né, como a Madeira falou, o coordenador também impacta a escola. Por isso que talvez, às vezes, a gente investe, às vezes, mais no coordenador, seria muito mais lógico do que fazer uma formação de professor por professor. Então, e fazer a formação do diretor. E aqui a gente só falou de diretor. E eu já escutei secretário estadual de educação dizendo que, como o coordenador não servia para nada, podia acabar com o coordenador ou pôr ele lá servindo merenda, tocando sinal, apertando, etc. Então, uma desvalorização incrível de um profissional fundamental dentro da escola para replicar boas práticas e aumentar a competência, inclusive teórica, dos professores e dar bom resultado. Bem, tem outras pessoas na lista? Porque a prioridade. Oi, parabéns pelas apresentações, Luiz. Eu queria saber um pouco no contexto mais amplo, porque tem um caso, vamos dizer assim, alguns estados brasileiros estão quase que obrigando as secretarias a fazer concurso para diretores. E aí, nesse contexto, um pouco quanto que vocês acreditam que esses instrumentos eles possam ser adaptados tanto para você fazer uma avaliação de estágio probatório desses diretores, quanto também para um processo de formação continuada, né? A Lara colocou um pouco naquele circuito, mas como que, adaptando para o caso brasileiro, né, que vem muito essa demanda de ter o concurso para resolver o problema da indicação, mas o quanto que, sem uma estrutura de avaliação e formação continuada desses gestores, né, levando em consideração todos os aspectos que foram colocados, a gente vai conseguir, porque acho que é uma demanda que vai surgir e eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham do que já existe, enfim, ou boas práticas. A Ana deu alguns exemplos de algumas redes que já fazem alguma coisa com relação a essa questão, né? Obrigado. Olá, obrigada, né, pela exposição. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do desempenho, né? Vocês tocaram nesse ponto, e redes com alto desempenho de outros países, sobretudo, e na América Latina, aqui também, mas nós somos mais refratários à ideia de vincular o desempenho docente, muito no uso de instrumentos, por exemplo, e seus respectivos pesos relacionados à gestão de todas essas dimensões do trabalho docente, sobretudo vinculado ao resultado de aprendizagem dos alunos, e corresponder isso a um plano de carreira ou resultados em termos salariais, né? Como que vocês veem o impacto disso ou a implementação disso mais efetiva, combinando aí a avaliação formativa, que foi amplamente tratada aqui, com a avaliação somativa? Raquel, tem uma última pergunta, então vou
passar aqui e a gente encerra, tá? Obrigado. Reinaldo Fernandes, Universidade de São Paulo. Eu acho que tem vários motivos porque a gente quer saber sobre práticas de gestão, resultados de gestão. Um deles, acho que o Ricardo já falou, é saber qual é o impacto disso nos resultados finalísticos. Pelo que eu entendi, o Ricardo ainda não tem, é um próximo trabalho, mas então a pergunta vai para a Ana. Você vai vários momentos você fala, nós encontramos uma correlação positiva, um impacto positivo, mas seria interessante se desse alguma sensibilidade desse impacto, né? Porque depende do tamanho da tua amostra, você pode ter resultados estatisticamente significativos e muito pequenininhos, né? Se eu pegar uma pessoa no qualquer índice de gestão, no seu índice lá, no Percebi, sei lá, 25, jogo qual a pontuação no 75, se vai do 25 para 75, isso aumenta 1, 2, 3 pontos no score de matemática, porque depende, ser positivo e estatisticamente significativo pode não ser muita coisa se o resultado for muito pequenininho, né? Então, tem uma sensibilidade. Talvez, não sei se você fez um trabalho, isso não deu tempo, mas se tiver, para a gente ter uma ideia de quanto que essas práticas de gestão podem impactar em resultados finalísticos. Obrigado. Posso? Bom, vou tentar ser breve aqui para todo mundo poder... As perguntas são ótimas, né? Eu vou começar, então, respondendo o Reinaldo. Reinaldo, você tem toda a razão, né? Assim, o trabalho com o índice de liderança do diretor Gonçalves do SAEB, ele foi bem experimental nesse sentido de testar a possibilidade de extrair alguma informação, né, com itens que não foram pensados para isso. Então, a gente já tem um primeiro limitador, que aquele índice está medindo um reconhecimento de trabalho da gestão a partir de alguns aspectos, por exemplo, relacionais, alguns aspectos mais voltados para uma gestão pedagógica. Quer dizer, a gente está botando, né, no mesmo índice aspectos diferentes do trabalho de gestão. Então, a construção do índice em si já tem algumas limitações. Tem limitações, né, como eu disse, do tamanho, né, do nosso universo de respondentes, né, que a gente não pode considerar, a gente tem que tomar todo um cuidado com isso também, como representativo das escolas, né, porque são poucos professores que respondem ao questionário. Então, ele foi um ponto de partida para a gente poder pensar como a gente queria propor a nossa própria medida, né, e aí sim, a partir da nossa própria medida, com o questionário do GESC, que a gente aplicou algumas vezes, e com o questionário agora da PGELEC, a gente consegue estabelecer, né, um cuidado maior, né, estatisticamente falando, né, de sensibilidade dessa medida, inclusive colocando variáveis, que né, a gente não conseguiu apresentar o modelo todo, mas a gente tem trabalhado com variáveis mediadoras também, até porque as variáveis mediadoras, reconhecendo que a literatura fala que o efeito direto da liderança ele é realmente pequeno, né, se for comparado com o efeito do trabalho do professor, quando a gente controla as características, né, de nível socioeconômico, quando a gente coloca variáveis mediadoras, como, por exemplo, tem uma variável mediadora que a gente usa, que é a satisfação do professor de trabalhar naquela escola, tem uma outra variável mediadora, que é a percepção sobre o clima da escola, o clima organizacional da escola. Então, quando a gente entra com essas variáveis mediadoras no modelo, esse efeito aumenta, né? Então, assim, comprovando que a gente tem discutido, né, junto com a literatura, desse efeito indireto do trabalho da gestão, ainda que a gente encontre esses valores, né, que são sensíveis, né, que são realmente, por serem, né, pequenos, do efeito direto de algumas dessas práticas que a gente tem medido. E aí a gente está trabalhando nisso, mas já encontramos para 2 redes que a gente está fazendo, a PGELEC, resultados interessantes nesse sentido, tá? Logo deve estar saindo, mas a gente já está trabalhando, sim, nessa medida. O Luiz comentou sobre o processo seletivo, né, enfim, e como que a gente pode pensar isso. Eu acho que isso tem a ver com a discussão, né, que a gente tem feito, que a colega do LEPS, acho que ela não falou o nome, desculpa, Camila estava comentando sobre essa questão de um modelo sistêmico, né, para a gente pensar nas redes estaduais e municipais a carreira do diretor escolar. Eu acho que para a gente poder pensar um processo de seleção,
né, desse diretor, e a gente tem visto, né, iniciativas das mais variadas, né, a Lara fez um levantamento muito interessante sobre isso, vinculando processo seletivo e formação, e em alguns casos vinculando processo seletivo, formação e avaliação com certificação desse profissional, né, para assumir o cargo. A gente primeiro tem que pensar se esse processo todo está condizente com o que a gente espera para aquele profissional naquele cargo, né? Eu acho que essa discussão tem a ver com esse processo mais sistêmico de uma agenda política que olhe para o trabalho do diretor escolar. A partir daí, eu acredito, Luiz, que se a gente for pensar na matriz de competências ou a base de competências do diretor, ali a gente fala de 4 dimensões. Né? Aqui nas práticas que a gente apresentou, né, e aí Madeira pode falar mais um pouco da pesquisa que ele está à frente, a gente não está abrangendo naquelas práticas exatamente todas as dimensões. Né? Então, aquelas práticas, por exemplo, têm um peso muito maior na dimensão pedagógica do trabalho do diretor do que na administrativo-burocrática, na política institucional, mas que também são muito relevantes, né, do trabalho do diretor e que também devem ser consideradas. Então, eu acho que esses instrumentos eles podem ser trazer pistas, trazer ideias, trazer, enfim, elementos, subsídios para pensar algum tipo de processo, né, de acompanhamento ou de seleção dos diretores, mas ele não deve ser o único. Né? Por outro lado, por exemplo, né, recentemente eu fiz um trabalho para o MEC de avaliar os cursos de formação continuada para diretores, se eles enfim, abrangiam, né, se atendiam a todas as dimensões que a gente estava discutindo na matriz de competências. E, normalmente, e aí falo aqui infelizmente, porque também sou professora, né? Enfim, os nossos cursos de formação continuada tendem a olhar só para a dimensão política institucional. Então, por exemplo, muito se discute sobre o que é gestão democrática. Né? Tem curso de formação que fica 90% do curso discutindo o que é gestão democrática, né, numa visão ainda muito voltada, né, para o que a gente discutiu, que era a gestão democrática na década de 80, e não discute, por exemplo, como fazer uma gestão que garanta a equidade, ou como fazer uma gestão que garanta o diminuimento das desigualdades na aprendizagem. Então, assim, acho que a gente tem que pensar, né, em processos sistêmicos que considerem todas essas dimensões. Aqui a gente acabou tratando mais as dimensões voltadas para uma gestão mais pedagógica do trabalho do diretor. Desculpa, fala correndo. Bom, tentar cobrir tudo aqui. Bom, primeiro sobre... Vou começar pelo Reinaldo aqui. Eu tenho um aluno que está trabalhando com mensuração de valor adicionado com dados de um dos territórios que a gente aplicou a pesquisa. E aí já tem algum avanço na mensuração do valor adicionado, porque depois a ideia é cruzar com as práticas que a gente mediu, porque a gente tem nessa amostra os mesmos diretores, né? E tem uma variabilidade grande na contribuição desses diretores de valor adicionado, de uma coisa que vai de quase 0 para até 30, 40 pontos na escala SAEB, né? Então é bem relevante, assim, e tem uma variabilidade enorme, né? Então a minha expectativa é que, dada essa variabilidade, a gente encontre alguma coisa sobre como essas práticas se associam com o valor adicionado, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer do ponto de vista de associação entre práticas e resultado, porque seria impossível identificar efeito causal de cada uma delas, né, individualmente, sem hipóteses estruturais muito fortes, né? Indo para o ponto sobre educação infantil, né? Se eu fosse fazer essa pesquisa, ela se inspira em marcos de gestão desenhados para ensino médio e ensino fundamental, sobretudo ensino médio e fundamental 2, né? Então, assim, eu desconheço a literatura de marcos de gestão para ensino infantil, não conheço com profundidade, né? Agora, dado tanto que eu já pensei, né, sobre esse tema, dedicar um tempo investido tal, sobre como gestão incide no funcionamento da escola, se eu fosse me debruçar sobre ensino infantil, eu faria algo, começaria do zero, né, porque eu acho que tem várias particularidades de como funciona uma escola no ensino infantil, né? E tem uma coisa que é particularmente desafiadora, que é como você conecta a prática com resultados, né? Então, acho que o que a gente tem aqui, eu não sei o quão útil para pensar em ensino infantil, sobretudo nessa agenda mais consequencialista, né, sobre os efeitos que isso tem sobre resultados, né? Aí, sobre o ponto da Inês, né,
aqui na nossa pesquisa, a gente conversa com o gestor. E o gestor está falando como um representante da equipe gestora, né? Então, pode ser que algumas das coisas que a gente está identificando é que o gestor não tem visão sobre algumas coisas que acontecem lá na frente. Essa é uma limitação, né? Então, falando um pouco sobre o que a Cristina disse, reconhecendo as limitações da pesquisa, essa é uma limitação importante, né? Se o gestor ele não tem uma proximidade com as atividades pedagógicas que são de responsabilidade do coordenador, muitas das coisas que a gente está vendo aqui, elas estão vindo com muito ruído, que ela vem dessa visão superficial ou desse entendimento superficial que o gestor tem das atividades pedagógicas. Agora, tem uma coisa muito relevante que fez parte da primeira geração desse instrumento, que até é objeto de um artigo, em que a gente olha para o impacto do programa Jovem de Futuro nas práticas, mas nessa versão anterior do instrumento, que era baseada em rubricas e tal. E a gente encontra um impacto grande em dimensões de monitoramento, acompanhamento, e impacto baixo. A gente não encontra impacto nas dimensões pedagógicas. Mas as dimensões pedagógicas são aquelas que estão mais correlacionadas com o resultado, né? Então, o que chama atenção para a importância do seu ponto. Ou seja, o domínio da gestão, e isso deveria ser óbvio, mas os dados corroboram isso, que o domínio da gestão que mais se correlaciona com o resultado de aprendizados são os domínios que incidem sobre a gestão pedagógica. E aí o coordenador pedagógico ele é fundamental, né? E uma coisa que fica claro nesse processo de entrevistas que a gente tem é que o grau de profundidade com que esses gestores conseguem falar das ações no campo pedagógico é baixo. Seja porque eles não estão preparados, seja porque eles desconhecem, ou seja porque não existem recursos humanos pensando isso na escola. Isso a gente não sabe, tá? Mas é um achado que é importante. Enfim, eu acho que chama atenção para o ponto que você está trazendo, né? Deixa eu ver. Em relação à pergunta que foi feita, né, sobre como que esses instrumentos, ou seja, né, pensando na política de formação de desenvolvimento profissional dos diretores, então aqui eu estou no lado mais confortável dessa agenda de pesquisa, né? Eu acho que a parte mais difícil é o que a Lara trouxe, que é pensar no marco normativo de gestão. Essa é a parte difícil. A minha contribuição aqui é daquilo que um monte de gente diz que é importante, tentar entender se essas coisas estão acontecendo na escola ou não. Mas o Brasil, para pensar numa política de formação de professores, precisa se aventurar nessa parte mais difícil, que é a parte normativa. Ou seja, o que esses gestores têm que saber, o que eles têm que fazer, essa é a parte complicada. E a minha contribuição aqui é só entender se dessas práticas que acontecem, quais delas se associam mais com resultados que têm uma contribuição pequena para essa agenda normativa, né? Essa agenda normativa ela tem muito mais a ver sobre que tipo de escola a gente quer e sobre que tipo de educação a gente quer entregar, né? E aí, Luiz, de novo, acho que sobre o seu ponto, né? Dada a lógica positiva desse instrumento, isso aqui, até onde eu enxergo, não tem nenhuma utilidade para avaliar gestor ou para recrutar gestor. A gente está fazendo um diagnóstico, né? Pode ser que essa agenda que vem à frente, né, de identificar correlações, né, de práticas com resultados, ela possa informar, digamos, a produção de documentos, de instrumentos avaliativos ou de instrumentos associados ao desenvolvimento de profissional de gestores. Então, enfim. Eu vou tentar juntar as perguntas todas numa resposta única, até por conta do tempo, né, Raquel? Eu acho que cada um de vocês, né, a Inês, o Luiz, enfim, Camila, e, enfim, esqueci seu nome, Márcia, trouxeram pontos específicos que eu acho que, se olhados de uma maneira isolada, é muito difícil da gente conseguir dar uma resposta, né? Então, Márcia, perguntando da avaliação. Eu acho muito difícil a gente falar, vamos avaliar o diretor com base no desempenho do aluno. Mas esse diretor teve a formação?
para isso? Ele tem o apoio da gestão para se desenvolver nas habilidades ou competências que estão sendo avaliadas ou requeridas? Né? Então, qual é o tipo de apoio que ele tem? Qual é o plano de carreira que ele tem? A remuneração está adequada? É um monte de coisa que tem que ser avaliada, que se a gente pega só a avaliação, é muito difícil, né, a gente conseguir. E eu acho que hoje em dia há uma resistência com a avaliação justamente porque ela está sendo olhada de uma maneira separada das outras questões todas. Né? É um pouco a minha visão, vem dessa visão da administração pública. Eu sinto que as redes, de uma maneira geral, o apoio é baixo e depois vem a avaliação pode entrar num aspecto mais punitivo, alguma coisa assim, se ela não está acompanhada de todas as outras esferas e dimensões. Né? A mesma coisa a questão do concurso. Né? Não dá para a gente pensar, é melhor ou pior. Não sei. E todas as outras etapas. Eu acho que a seleção dificilmente vai conseguir responder isso. Ou o que a Camila colocou, a alocação. Eu acho que tudo deveria ser olhado de uma maneira integrada. Né? E aí vem a questão do coordenador pedagógico. É isso, ele também entra dentro desse marco. Né? Tem que ter uma equipe. O diretor sozinho dificilmente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Ele tem que ter essa equipe e essa condição de trabalho e um trabalho distribuído. A liderança é distribuída entre todo mundo, toda a equipe. Né? Mas acho que tentei responder todas assim, de uma maneira mas acho que é só voltando a esse ponto inicial de que é importante ter esse entendimento integrado de todas as... Olhar especificamente para cada uma das etapas, a gente dificilmente consegue, enfim, dar algum tipo de retorno. Né? Acho que era isso, Raquel. Obrigada, Lara. Bom, a gente já estourou em 10 minutos o nosso período de discussão. Acho que fizemos uma boa discussão, um bom debate, e saio daqui com vontade de ter mais uma sessão para avançar nisso que a gente está problematizando aqui, da centralidade de você ter uma política mais estruturada de desempenho e de desenvolvimento da gestão escolar, em que a avaliação é uma dimensão de uma política mais bem estruturada para qualificar a gestão escolar e o trabalho do diretor e de sua equipe de gestão. Um bom almoço para todo mundo, boa tarde e boa sessão da tarde para vocês que ficam aqui e continuam nesse congresso. Tchau, tchau, até mais.